A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, aonde quer que você esteja neste dia. E Deus colocou uma mensagem abençoada no meu coração para nós, que se encontra no livro de Samuel, que Deus vai falar do menor de uma família. E se você se encontra na posição de menor, é com você mesmo que Deus quer falar através desta mensagem. Aqui o epígrafo da mensagem fala: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Glória a Deus, aleluia. Aqui a palavra do Senhor nos fala que Deus manda Samuel até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, rei de Israel. E Davi era o seu filho menor. Era um pastor de ovelha que vivia nos campos, cuidando das ovelhas do seu pai. E aqui quando Samuel ele chega na casa de Jessé, ele apresenta os seus outros filhos. Aqui no versículo 8, a palavra do Senhor nos fala: então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido, Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido, Senhor. No versículo 10, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Glória a Deus, aleluias. Aqui Jessé, ele apresentou seus filhos de boa aparência, porque no seu coração ele pensava: com certeza é estes, que é forte, são formoso. E Davi era aquele esquecido que vivia nos campos, cuidando das ovelhas, pastor de ovelha. Eles, com certeza não é Davi, não vou nem falar aqui no nome dele, mas Deus é aquele que se agrada do menor. Deus, ele se agrada daquele que se encontra na posição de menor. Quando todos pensam que você não é, que você não vai, é a hora que Deus entra em ação e que Deus, ele confunde, e aí Deus entra em ação, e Deus, ele honra, ele faz acontecer as bênçãos dele na sua vida, porque Deus, esse nosso Deus, ele é maravilhoso, e esse Deus, ele confunde mesmo as coisas grandes com as pequenas. E aqui, neste dia aqui, Deus, ele confundiu a casa de Jessé, porque Jessé pensava que eram os outros filhos. E aí Deus disse: não. Aqui no versículo 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse ainda: falta o menor. Olha o que foi que seu pai falou. Falta o menor. Ele não diz falta Davi. Ele colocou Davi na posição de menor. Ele diminuiu Davi. Mas é bom quando somos diminuídos, para que a exaltação de Deus entre nas nossas vidas. Porque na vida do servo de Deus é bom a exaltação de Deus, né? Porque às vezes a exaltação do homem nos prejudica, mas quando a exaltação vem de Deus, é bênção sempre nas nossas vidas. É que falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar. Olha aqui a honra de Deus já na vida de Davi, diante do seu pai e diante dos seus irmãos. Manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em redor da mesa até que ele venha aqui. Glória a Deus, aleluia. Aqui a gente já vê a honra de Deus na vida de Davi. Davi era aquele esquecido da família, aquele que todos achavam que não ia dar nada, que de Davi não ia sair nada, e era o escolhido de Deus para reinar sobre o seu povo em Israel, ungido de Deus.
E assim as promessas de Deus, elas foram cumpridas na vida de Davi. Eu acredito que Davi, quando ele chegava na sua casa pela tarde, que ele tomava um banho, que ele ia deitar, ali ele ficava conversando com Deus: Senhor, por quê? Por que que eu fico no campo, debaixo de um sol escaldante, cuidando das ovelhas do meu pai, enquanto meus irmãos ficam aí, e eu sofrendo naquele campo, atrás daqueles animais? Deus, ele é mistério. Deus, ele é um Deus de mistério. Davi, ele pode não ter entendido por que ele era colocado nessa posição na sua casa. E eu acredito que ele ficava se perguntando para Deus ali nas suas madrugadas, porque ele não estava entendendo o propósito de Deus na sua vida. Ele não estava entendendo o que era que Deus queria com ele. Porque Deus, quando ele tem um plano, Deus, ele prepara. Aqui a gente vê o preparo de Deus na vida de Davi. Deus, ele pega Davi, coloca nos campos para cuidar de ovelhas, para preparar aquele jovem, para depois pegar, honrar e ungir rei de Israel. Porque Deus, ele trabalha por etapas. Deus, primeiro ele faz uma coisa, depois ele faz outra, depois ele faz outra. Porque se ele for entregar para nós de uma vez, talvez a gente perde a bênção. Mas se ele nos preparar etapa por etapa, quando a bênção de Deus chegar nas nossas vidas, aí nós vamos estar seguros, nós vamos estar firmes para a bênção de Deus permanecer na nossa vida. Assim Deus, ele fez com Davi. E aqui Davi, ele foi ungido rei de Israel. E aqui mais no versículo 18, a gente vai ver Deus, ele no versículo 21, a gente vai ver já Deus introduzindo Davi dentro do palácio junto com Saul. Olha o que fala no versículo 21. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajé de armas. Aqui Deus, ele já pega Davi e coloca dentro do palácio. E eu acredito que Deus colocou Davi dentro do palácio ali para tocar aquela harpa para Saul, para já aprender como era que vivia dentro de um palácio, como era que agia dentro de um palácio. E ali Deus foi ensinando passo a passo a Davi, para quando chegasse o momento, Davi estivesse totalmente preparado na presença de Deus. E aqui a gente vê também no texto que quando Deus, ele unge a Davi, o Espírito de Deus se retira de Saul. E Saul, ele passa a ser perturbado por um espírito maligno. E ali Saul manda buscar um jovem que sabe tocar harpa. E um dos seus empregados disse: eu conheço um jovem, um filho de Jessé, que sabe tocar harpa. E ali Saul mandou chamar Davi para tocar a harpa, para que aquele espírito fosse retirado da sua vida. Então Deus, ele honra o seu servo de todas as formas. Aí muitas vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente fica triste por alguma situação e a gente não entende os planos de Deus, o que é que Deus quer com nós. Às vezes a gente pensa: Deus, mas por que disso, meu Pai? Por que disso? Por que eu vivo essa situação, Jesus? Por que eu estou vivendo isso? E a gente muitas vezes olha até para alguma pessoa da família da gente e diz: meu Deus, porque fulano não vive assim, o outro não vive assim, porque só eu, porque esse sofrimento só eu. Mas é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus, ele tem um propósito. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de vitória. Aqui Davi, ele era esquecido pela sua família, nos campos, cuidando de ovelhas, com a pele queimada de sol. Mas ele era o escolhido de Deus na casa de Jessé. Ele era o mais pequeno, ele era o menor, o mais rejeitado. Mas por Deus ele era amado, ele era ali o acolhido de Deus, o escolhido para reinar, um grande rei de Israel. E a gente vê aqui, a palavra do Senhor nos fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele se agradou de Davi. Davi, ele tinha um coração rasgado na presença de Deus. O rei Davi, ele fez a diferença. E às vezes a gente não entende do porquê que nós estamos passando hoje. A gente não entende. Mas a gente tem que parar
e perguntar para Deus: Senhor, por que disso hoje na minha vida? É para cumprir as promessas de Deus, irmão, nas nossas vidas. É para cumprir as promessas de Deus, porque as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. A promessa de Deus, ela não passa sem se cumprir nas nossas vidas. No momento certo, ela se cumpre na nossa vida. Só precisa a gente ter um pouquinho de paciência, a gente perseverar. Aqui a palavra do Senhor nos fala de todas as características de Davi, né? As características desse homem. Era uma pessoa alegre, uma pessoa firme. Então ele tinha tudo, umas características que agradavam a Deus. Este rei aqui, separado por Deus. Então, se você se sente o menor no meio da sua família, se você se sente o pequeno, rejeitado, é porque Deus tem uma promessa na sua vida. É porque Deus quer te exaltar. Porque Deus, ele gosta de exaltar o menor. José, ele foi exaltado na casa do seu pai, de Jacó, e ele também era o menor da sua casa. Então Deus, ele se agrada do menor da casa. Se você é o menor da casa, se alegre, não chore não fique triste, permaneça na posição de menor. Deixe Deus agir na sua vida, que a exaltação de Deus vai chegar para você. Chegou na vida de Davi, chegou na vida de José e vai chegar na sua vida. Não se importe com aqueles que pensam que você é o menor. Não se importe com aqueles que pensam que você não vai dar nada, que de você não vai sair nada, que quando todos à nossa volta pensam que de nós não vai sair nada, é aí que Deus entra em ação e que Deus mostra, vai sair sim, porque eu sou na vida do meu servo, eu sou na vida da minha serva, eu tenho promessa, eu tenho um propósito na vida dele e eu vou fazer cumprir. Então Deus, ele faz cumprir as suas promessas na nossa vida. Porque Deus, ele é bom, Deus, ele é maravilhoso. Eu mesmo vejo Deus dia a dia cumprindo as suas promessas na minha vida. E sei que ele vai cumprir todas as promessas dele na minha vida. Porque para isso eu tenho tido paciência no Senhor, de esperar e perguntar: Senhor, qual é o propósito? Porque eu sei que no momento certo, todos os propósitos de Deus vai ser cumprido na minha vida, como vai ser cumprido na sua vida também. É só perseverar na presença de Deus, é só ter paciência em Deus, que o momento chega, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Tenha paciência em Deus, espere nele, aguarde as bênçãos na sua vida da parte dele e não olhe para ninguém, para aqueles que pensam que de você não vai sair nada, porque vai. Porque você também faz parte dessa promessa aí da vida de Davi. E Deus, ele honrou Davi no meio da família dele e vai honrar você também no meio da sua família. Se coloque sempre na posição de menor, para que o Espírito Santo de Deus venha se fazer grande em você. Amém? Vamos orar comigo. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, abençoa meu irmão e a minha irmã, Senhor, que pode, meu Deus, estar sofrendo, meu Deus, no meio da sua família, meu Deus, porque se encontra, meu Deus, na posição de menor, mas que o meu irmão e que a minha irmã possa entender, porque o Senhor tem promessa na vida deles, meu Pai, e eu creio e acredito no Senhor que elas se cumprirão na vida de cada um, meu Deus. Não é fácil a gente se sentir menor, Pai, mas se a gente confiar no Senhor, meu Deus, a exaltação do meu Deus chega. E quando chega, meu Deus, só é alegria nas nossas vidas. Então, meu Pai, que essa pessoa que estiver ouvindo agora esta oração, que ela venha esperar no Senhor, ter paciência no Senhor, para ser alcançado pelas tuas bênçãos, meu Deus, assim como o rei Davi foi, que foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Que o Senhor possa também agradar do coração do meu irmão e da minha irmã e abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. E se você foi edificado com essa mensagem, que você deixe o seu gostei, que você se inscreva no canal e que Deus esteja abençoando a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Um abraço no seu coração e fique com Deus.